E aí, pessoal, tudo bom? Bem, hoje nós vamos estar conversando sobre aspectos psicológicos do júri. Exatamente isso. Uma matéria muito importante que nós precisamos estar discutindo referente ao conselho de sentença, ou seja, os jurados no geral. Tá? Nós vamos estar tratando de alguns assuntos aqui que são muito importantes. É necessário que a gente tenha uma atenção lá no conselho de sentença. Tamanha a importância que essas pessoas têm quando são sorteadas e são escolhidas para compor esse conselho, porque elas vão decidir a vida, a sorte do réu. E isso vai ter repercussão não só lá na vida do réu, na vida da vítima, mas também na nossa sociedade, porque quando é feita justiça, ótimo, está tudo resolvido. O problema é quando nós temos as injustiças, e isso acontece muito. Então, nós vamos estar discutindo uma série de assuntos e convido vocês a estarem atentos, porque vale a pena vocês estarem se atualizando, abrindo a mente para novas informações, somente para quem é estudante de direito e quem é advogado e pretende ou já está atuando lá na área criminal, tem que dar uma atenção muito especial para essa parte do júri, ok? Então, conforme eu coloquei aqui para vocês, ó, aspectos psicológicos do júri, tá? Psicologia tem um papel, né, crucial, gente, nos julgamentos com o júri, tá ok? Nessa apresentação, exploraremos como os aspectos psicológicos influenciam os vereditos, tá? E as técnicas de persuasão usadas no tribunal. É bem verdade que essas técnicas serão tanto do MP quanto da defesa. Mas o nosso foco, eu vou abordar sobre isso. Nós temos outras aulas já disponibilizadas para vocês a respeito da questão da persuasão, mas o foco principal aqui é realmente a ideia do aspecto psicológico do júri, né? A gente percebe, a gente que atua, a gente percebe que o júri, por muitas vezes, é sugestionado a acompanhar aquele requerimento do Ministério Público. E isso não é nada bom, né? Nada bom para ninguém. E a gente vai ver por que que isso acontece, ok? Então, uma das primeiras coisas que a gente vai começar a observar aqui é que nós temos a anatomia do julgamento, né? Então, dentro dessa anatomia do julgamento, nós podemos observar que nós temos, né, o cérebro, a balança, uma lupa e um martelo que a gente está chamando de responsabilidade aqui. O cérebro, gente, na realidade, o nosso cérebro tem muitas dificuldades para lidar com informações complexas e contradições, o que pode afetar a tomada de decisão do júri. Um julgamento, um julgamento em regra lá pelo conselho de sentença, um julgamento do tribunal do júri, ele é muito complexo e realmente é eivado, né, de contradições, que o Ministério Público produz uma prova, a defesa apresenta uma outra prova contradizendo aquela prova que o Ministério Público apresentou, e por muitas vezes, em razão das dificuldades que os jurados têm, lembrando que são pessoas do povo, então ali nós temos uma diversidade, né, de gênero, de inteligência, de cultura, de educação, de ética e por aí vai. Então há uma dificuldade muito grande de entendimento deles, porque o próprio sistema, né, no momento em que está acontecendo a audiência, gera um certo estresse, uma preocupação, uma responsabilidade, um nervosismo. Isso também contribui para que o jurado às vezes não entenda o que está sendo proposto ali. Isso vai afetar na questão da decisão lá do jurado, ok? Então, é importante que você
comece a analisar os jurados entendendo que ele tem dificuldade para entender diante da complexidade do caso. E você vai ter um papel fundamental de esclarecer todas as dúvidas dele e facilitar a vida dele para ele poder decidir, principalmente naquilo que você está propondo. Então, o papel é árduo, tá bom? Nós temos também a balança, né? Os jurados têm a tarefa, né, de equilibrar as evidências apresentadas no tribunal, o que pode ser um desafio, especialmente quando há informações conflitantes. Então, gente, o que o jurado faz? O jurado ele recebe informações do Ministério Público, recebe informações de você, e aí ele vai começar a buscar dentro dessas provas, que são as provas que vocês estão produzindo, na realidade, um equilíbrio para que ele possa decidir. Ora pode tender para condenar, ora pode tender para absolver. Então você vai ter que também ter a sensibilidade de entender o processo no momento da produção de provas e observar que os jurados estão sempre buscando um equilíbrio, porque no final ele vai ter que decidir, tá? Então, muita cautela quando vocês estiverem dentro do tribunal do júri. A lupa, né? Os detalhes importam e muitas vezes em casos complexos é preciso examinar minuciosamente as evidências para chegar a uma conclusão correta. Ou seja, o júri ele está ali observando. Às vezes o Ministério Público detalha a prova que está produzindo e deixa de lado aquela que não interessa para ele. E se você não detalhar a prova que vai beneficiar o seu cliente, obviamente o júri vai ter uma tendência de entender melhor o que o Ministério Público falou e provavelmente vai acatar o que ele está requerendo. Então, muita atenção nos detalhes do processo, das provas e como você está apresentando essas provas. E nós temos a responsabilidade, né? Que cada jurado é responsável pelo destino do acusado, né? E decidirão e dali vai ter um impacto essa decisão na vida do réu, na vida da vítima e na nossa sociedade. Então, gente, é realmente um conjunto que você não pode deixar de analisar essa anatomia do julgamento, né? Que é tentar fechar dentro do caso concreto, já estando preparado para isso, chegando lá no plenário e observar todos esses detalhes aqui. Pessoal, os jurados são pessoas do povo, tá? Então você vai ter que buscar mecanismos para tentar extrair o melhor deles, porque você quer a absolvição do seu cliente. Então não tem outro jeito se você não se preparar. O que eu estou apresentando para vocês aqui são ensinamentos, técnicas, conhecimentos para você poder, né, se manter atualizado, refletir e aplicar onde você acha que tem que ser aplicado. A reflexão é necessária na nossa profissão. Eu sou tribuno do Tribunal do Júri, eu vivo isso lá, eu vejo como é a dificuldade, ok? E a cada julgamento que a gente vai vendo, vai participando, a gente vai aprendendo mais. E a gente precisa, né? Eu já falei isso em outras aulas, a gente precisa se socorrer das outras ciências para ter êxito naquilo que a gente está fazendo. Dentro desse contexto aí, nós temos aqui o viés cognitivo e comportamento humano. Quer dizer, tendências de conhecimento e tendências de comportamento humano, tá? Essas tendências, esses vieses ou esses viés,
em regra, vão afetar a decisão do jurado. E já chega para a gente, já senta lá no conselho de sentença, com uma série de informações que já fazem parte da sua vida. E, portanto, a gente vai ter que extrair o melhor dele, e o que a gente perceber que não está tão bom, nós vamos tentar instruí-lo para que ele possa melhorar na hora de decidir, ok? Então, você já vai encontrar pessoas lá com um pré-conceito sobre determinada informação, sobre determinado assunto, sobre determinado caso, sobre o réu, sobre a vítima, e uma série de outras circunstâncias, tá? Então, a primeira que nós vamos observar aqui é seletividade de evidências. O jurado está mais inclinado a confiar em informações que confirmem suas crenças e a ignorar as que contradizem. Então, eu falei, todos nós temos as nossas crenças, os nossos preconceitos, aquilo que a gente acredita, aquilo que já está formado na nossa mente. E a nossa tendência é manter uma inclinação para as propostas que são apresentadas pela outra parte que estão no mesmo caminho que eu entendo que é. Então, tente descobrir isso do jurado. Como é que eu vou fazer isso? Você vai observar durante o julgamento, o comportamento dele quando você estiver falando, o comportamento dele quando o Ministério Público estiver falando. Dali você começa a extrair para ver se ele tem uma tendência maior no sentido de condenar ou é mais sensível a uma absolvição. Você consegue extrair isso. Tem que estar atento a todo momento, tá? 2. Memória seletiva. Os jurados tendem a lembrar-se mais facilmente das informações emocionalmente carregadas do que as objetivas. Não estou dizendo que o júri é emoção. Já falei isso em outras aulas e sustento. Júri é razão, mas nós podemos tocar na emoção do jurado. E devemos não fazer com que eles percebam que você vai manipular pela emoção, porque aí você vai ter problema. Mas tocar na emoção do jurado faz toda parte do jogo, faz parte do julgamento e faz parte para você ter êxito naquilo que você está buscando, tá? Então, os jurados, às vezes o promotor está apresentando uma testemunha que está emocionada, né? E isso pode contagiar o jurado. E você depois, quando tiver a oportunidade de perguntar, você vai tentar desconstituir isso, tentando buscar dessa testemunha contradições, mentiras e por aí vai, ok? Então você precisa estar atento a isso. Repare que o jurado tem lá a seletividade de evidências, ele tem uma memória seletiva que é muito emocional, como todo cidadão é. Algumas raridades as pessoas são mais racionais, mas a grande maioria é emocional. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Influências externas. Os jurados recebem também influências externas, tais como, por exemplo, no julgamento de grande repercussão nacional em que a mídia está fazendo uma cobertura e já está fazendo seu pré-julgamento. Então, esse jurado está recebendo informações externas que certamente vai contaminar aquilo, tudo que ele já está vendo, porém, ele está decidindo não pelo que ele está vendo, mas pelo que ele já recebeu de informação anteriormente. Então, cabe você, defesa, fazer com que aquele jurado ele possa estar presente de corpo e mente no julgamento para avaliar as provas e o caso concreto ali na realidade e não na ficção apresentada pela mídia. Então, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar, por exemplo, mais à frente a gente vai falar nisso, que os jurados precisam ter um treinamento. E não tem, tá? Treinamento não é para treinamento jurídico, treinamento é exatamente para informar para eles que existe um julgamento, que eles devem julgar de acordo com as provas do processo, que eles devem ser isentos, que eles devem deixar o preconceito,
e eles devem observar as provas que estão sendo produzidas. Isso é esclarecimento, gente. Isso não é manipulação, tá? Muitas variáveis existem, né? Externas, existentes, podem afetar o julgamento do júri, como uma experiência de vida, sua opinião política, apresentação das partes, advogado, Ministério Público, efeito de ralo e viés de confirmação. A gente vai ver mais adiante o que é, mas o efeito de ralo e o viés de confirmação, eles são extremamente sugestionados é, por esses efeitos, né? O jurado, em regra, é sugestionado por isso. E aí cabe a você entender o que é isso, para no momento oportuno usar a seu favor, seja construindo esses efeitos nos jurados, ou seja, desconstituindo esses efeitos nos jurados que foi plantado lá pela parte adversa, por exemplo, Ministério Público. Ok? Efeito de ralo é um viés cognitivo que leva as pessoas a formar uma impressão positiva ou negativa sobre uma pessoa ou objeto com base em uma única característica. Essa impressão positiva ou negativa pode, então, influenciar as avaliações de outras características da pessoa ou do objeto, tá? Gente, na realidade, isso aqui é o seguinte: é um sugestionamento que a pessoa recebe em razão de um fato. Por exemplo, todos nós acreditamos, pelo menos em regra, que as ONGs, né, as organizações não governamentais, são sérias e estão aqui para contribuir de alguma forma para o bem-estar da sociedade no geral. Só que isso é um efeito de ralo, porque a gente já olha para uma ONG imaginando que ali a coisa é séria, a solidariedade, talvez há uma certa pureza das pessoas, a disponibilidade para ajudar, por isso recebem do governo, e quando na realidade, às vezes, aquilo ali é uma lavagem de dinheiro, aquilo ali é o sujeito está ali só pegando aquele dinheiro para o benefício próprio. Então, o efeito de ralo, na realidade, é quando você se deixa ser levado por informações que efetivamente não são reais, mas que está trabalhando no seu senso comum e você está aceitando isso. E se você aceitar isso, se o jurado aceitar isso, vai comprometer o julgamento porque ele não vai estar atento ao caso concreto real naquele momento, e sim um efeito que foi criado pelo senso comum na mente dele. Qual é o resultado disso? Injustiça. Seja para condenar, seja para absolver. Ok? O efeito de ralo foi descrito pela primeira vez pelo psicólogo Edward, tá? Em 1920. Tá? E ele observou que as pessoas tendem a formar uma impressão geral sobre uma pessoa com base em uma única característica, como a aparência física. Então, por exemplo, às vezes às vezes o réu, né, é, é negro, é pobre, é da periferia, tá bom? E aí o jurado já criou, via efeito de ralo, a ideia de que aquele cara é culpado. A gente vai ver que a gente vai ter que trazer esse jurado para dentro do fato e mostrar para ele que, na realidade, o réu é uma vítima, né? E desconstituir esse efeito de ralo que foi produzido em razão, talvez, até do preconceito do jurado, que a gente não sabe. Ok? Então, isso é extremamente importante. Continua lá o efeito de ralo. O efeito de ralo pode ocorrer em uma variedade de situações, incluindo julgamentos judiciais. Os jurados podem formar uma impressão positiva ou negativa sobre um réu, com base em uma característica, como a sua aparência física, a sua história criminal. É comum o Ministério Público pegar a folha de antecedentes criminais do réu e falar: olha, o réu aqui tem 3 anotações criminais, isso é criminoso. O que ele está fazendo aqui? Ele está querendo criar uma imagem negativa do réu junto à memória do jurado, alcançando a emoção para que os jurados não dê atenção para o caso concreto em si, mas sim em razão do que tem de anotação na folha de antecedentes criminais. Na realidade, o Ministério Público, nesse caso, atua mexendo no senso comum do sujeito. Tá?
E isso vai gerar, obviamente, né, um uma consequência na tomada de decisão dos jurados. Então, se você perceber que isso está acontecendo, você vai ter que desconstituir esse efeito de ralo que foi criado no jurado, para trazer ele para a realidade dos fatos. O efeito de ralo, né? O efeito de ralo, né? Ele pode ser uma via perigosa. Por quê? Porque vai levar o sujeito a julgamento de forma equivocada e às vezes coloca no cárcere um inocente, porque ele se deixou ser levado pelo seu senso comum, tá? Aqui estão algumas dicas para evitar o efeito de ralo. Considere todas as informações disponíveis. Então você, quando vai para uma audiência lá no plenário do tribunal do júri, você tem que observar todas as características que estão dentro daquele julgamento dos jurados, do réu, da vítima e da sociedade, para que você possa ter elementos para desconstituir e constituir o efeito de ralo, se for interessante para você, tá? Outra coisa, seja cético, ou seja, não aceite a primeira impressão que você tiver sobre uma pessoa ou objeto. Se você um dia for jurado, e se você sentar lá no banco lá para julgar alguém, o réu é negro, às vezes está mal vestido, porque às vezes não teve condições de colocar uma roupa digna e está com aquela roupa lá do sistema penitenciário, você já vai criar uma imagem negativa daquela pessoa, tá? Porque às vezes aquilo ali é só uma aparência daquilo que tem sobre ele, mas não é ele. Então você tem que analisar o caso concreto. E você que está advogando, peça sempre ao juiz para que o seu cliente, quando for para o plenário do tribunal do júri, ele possa comparecer com uma vestimenta digna, segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, e não com a vestimenta do sistema carcerário, tá? Para evitar exatamente esse efeito negativo contra o seu cliente. Isso é a mesma coisa que do réu não poder entrar no plenário do tribunal de júri algemado. Senão gera nulidade lá no processo. Seja objetivo. Tente ser objetivo e não deixe que suas próprias crenças ou preconceitos influenciem na sua avaliação, né? Não é porque se fala que na favela tem bandido, tem tráfico, tem isso, tem aquilo que todo mundo é. Então há necessidade de fazermos uma separação e para fazer essa separação eu preciso aplicar um senso crítico em mim. Se eu sou jurado, eu preciso fazer isso para que eu não deixe ser levado pelo senso comum apresentado pelas partes. Então é importante você, jurado, ter esse conhecimento. O preconceito vai te levar à tomada de decisões equivocadas. Bom, uma outra informação que é sugestionada lá para os jurados, e você também pode, às vezes, se equivocar, e você tem que estar atento a isso, seja para constituir um viés de confirmação a seu favor, ou seja, para rebater um viés de confirmação contra você, no caso, seu cliente, nós precisamos entender o que é isso. É a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais. Em outras palavras, é a tendência de procurar informações que confirmem o que já acreditamos e de ignorar ou desconsiderar informações que contradigam nossas crenças. Ou seja, é cada um na sua tribo. Cada um hoje procura um grupo de pessoas para conviver, e esse grupo de pessoas que você procura para conviver são pessoas que têm o mesmo pensamento que você. A regra é essa. E isso acontece com um jurado que olha para um promotor de justiça e pensa que o promotor de justiça ele não erra, ele não pratica seus deslizes, como todo qualquer cidadão, e está equivocado. Inclusive, às vezes, a pessoa já chega ali, o promotor faz um discurso, e esse discurso tem um conteúdo que é aprazível ao jurado, e o jurado se identifica com ele e julga o sujeito não pelo fato em si que está sendo colocado na mesa,
mas sim pelo discurso que ele foi contagiado. É o viés de confirmação. Eu voto porque eu acredito no que o promotor falou. Porque eu acredito nisso, então eu já venho com um preconceito pré-constituído de valores e esqueço de julgar aquilo que é real que está acontecendo ali. Isso vai gerar um prejuízo imenso, porque vai gerar injustiça. Ok? O viés de confirmação pode ser um problema sério, pois pode levar a decisões equivocadas. Por exemplo, um juiz que tem uma crença pré-concedida ou pré-concebida sobre a culpa ou inocência de um réu pode ser mais pequeno a interpretar as evidências. Então ele deixa de interpretar as evidências do crime de forma profunda porque ele fala o seguinte: esse réu mora na favela X. Então a regra é que lá tem crime, esse cara é criminoso. E às vezes o sujeito não tem nada a ver com essa história, tá? O viés de confirmação pode ser causado por uma variedade de fatores, né? Pode ser pelas emoções, pode ser pelos preconceitos, tá? Efeitos de seleção. Às vezes, né, nós selecionamos informações que confirmam nossas crenças. Foi o exemplo que eu te dei anterior do promotor de justiça. Então, nós criamos esses efeitos, né, conforme eu falei aqui para você, ó, né? Através da emoção, eu me deixo ser levado pela minha emoção, pelo choro da vítima, por exemplo. E às vezes esse choro é um choro falso. Então você não pode novamente deixar ser atacado, iludido, conduzido pelo senso comum, tá? Somos, né? Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar o viés de confirmação, né? Ou seja, sermos conscientes do nosso próprio viés, ou seja, daquilo que nós acreditamos, mas separamos no momento do julgamento de acordo com as provas. Se eu acredito que na comunidade, na favela, só tem marginal e traficante, o que eu tenho que fazer? No momento em que eu vou julgar, eu jurado, estou sentado, eu tenho que esquecer esse viés de confirmação e analisar concretamente os autos, as provas que são produzidas e daí decidir. E não deixar ser contaminado pelo viés do meu preconceito, tá? Então eu preciso ter a consciência do meu próprio viés. E você que está atuando, você também tem que ter. Devemos buscar informações de fontes diversas, né? É importante você buscar outras informações sobre um determinado assunto, porque de repente se fala tanto que naquela localidade tem tráfico, mas você busca informações e você vai chegar à conclusão que lá tem diversos trabalhadores, chefes de família, pessoas do bem, e aí você vai começar a ter reflexões diferentes. Não é porque uma pessoa, por exemplo, praticou um crime, que aquela comunidade toda vai estar castigada, marcada como uma comunidade que todos praticam crime, né? Devemos ser abertos às novas informações. Precisamos receber informações novas para que possamos confrontar com as antigas e com as atuais e decidir da melhor forma possível. O viés de confirmação é um fenômeno, cara, humano comum. Em todos nós temos isso. A diferença é que alguns conseguem perceber e trabalham nisso. E é exatamente isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Seja como um dia se você for atuar como jurado, ou seja, se você for atuar como advogado. Procure descobrir nos jurados quais são os vieses dos mesmos, para que você possa ou explorar a seu favor,
ou desconstituir aquilo que não for a seu favor. Você tem que estar atento a isso. Outros aspectos que interferem, né, na decisão dos jurados, tá? E aí nós temos a empatia, a emoção e a simetria moral. Eu tenho até outras aulas já disponibilizadas aí no nosso canal, referente ao que devemos explorar, como devemos explorar esses outros aspectos, inclusive a empatia, emoção e simetria. E eu até falo que a emoção, você precisa ter cuidado para que os jurados não percebam que você, na realidade, está tentando ludibriá-lo pela emoção. Isso tem que ser algo natural, tá? Então, a empatia pode ser, né? A empatia pode ajudar os jurados a entender sentimentos da vítima e se conectar emocionalmente com ela. Também a empatia pode fazer com que os jurados, né, se simpatizem com o réu. Então, você imagina que você está lá, um réu negro, pobre, da periferia, sendo atacado por todo mundo, e você faz um discurso e coloca o jurado no local do réu, para que o jurado possa sentir a dor que esse réu, que já é tão maltratado pela sociedade, pela vida, que ele está sofrendo. Você vai fazer com isso a criação de uma empatia do jurado com o seu cliente. Emoção. As emoções podem influenciar a tomada de decisão do júri, especialmente quando há apelações à pena de morte ou prisão perpétua. Nós não temos pena de morte nem prisão perpétua, mas eu posso muito bem trabalhar com a emoção dos jurados quando eu faço meu discurso informando para eles, e eles se condenarem o meu cliente, eles vão estar praticando, na realidade, uma injustiça, estarão provavelmente condenados para o resto da vida com o sentimento de remorso, estarão destruindo uma família, uma vida e por aí vai, gente. O que eu estou fazendo aqui? Trabalhando com a emoção dos jurados. Tá criando junto com a empatia uma direção para que os jurados possam acatar aquilo que eu estou requerendo. Simetria moral, quando o jurado percebe que o réu é semelhante a ele em termos de idade, gênero, raça ou situação social. Então imagine um réu é negro ou não, branco, mas ele é pobre, percebe-se que ele é pobre porque durante o processo ficou caracterizado isso. E a grande maioria dos brasileiros é pobre, você pode muito bem trabalhar com essa simetria moral, levando, né, as condições do réu para dentro do conselho de sentença para os jurados e para que exista essa simetria entre réu e jurados, ok? Isso vai fazer com que você aumente a chance de conseguir aquilo que você está pretendendo, que em regra é absolvição. Técnicas de comunicação efetivas. Metáforas, né? Metáforas são úteis para ilustrar, né, pontos complexos e ajudar a pintar um quadro mental da história em questão. Então você pode criar uma metáfora sobre um determinado fato, mostrando a realidade daqueles fatos através dessas metáforas, e com isso você consegue, seja retirar do jurado o que o MP plantou que foi contra o seu cliente, ou você coloque dentro dessas metáforas informações que vão ajudar o seu cliente, ok? Voz. A voz do advogado pode influenciar o modo como o juiz ou o júri, principalmente o júri, né, percebe suas declarações. Uma voz suave pode ser mais persuasiva do que uma voz alta e assertiva. Verdade. Só que tem que ter cuidado. Você não pode ter uma voz suave a ponto de demonstrar medo, timidez, ou a ponto de levar os jurados a terem sono quando você está falando. Você está falando 1h30, 2h30 lá e você tem que fazer uma tonalidade. Também não vai ficar gritando, e pode gerar arrogância, sentimento de arrogância nos jurados, pode gerar sentimento, né, de que eles vejam você como uma pessoa violenta, muito rígida, impositiva. Então você vai ter que, a sua voz vai ter que flutuar de acordo com cada momento em que você estiver falando. A hora você vai subir um pouco essa tonalidade, a hora você vai baixar um pouco essa tonalidade.
Também não vai manter sua oratória sempre na mesma tonalidade, porque vai dar sono nos jurados, ok? Então prestem muita atenção nesse detalhe, tá? Desequilíbrio. Cria um desequilíbrio intencional no discurso. Pode aumentar a atenção do júri e tornar a história mais memorável, né? Então, se você tem lá, por exemplo, que o seu cliente, né, ele está dentro do processo de uma forma inferior ao próprio Estado, porque ele é pobre, porque o Estado, via através do Ministério Público, tem um poder, um arsenal enorme sobre todo e qualquer cidadão, você pode mostrar esse desequilíbrio e, portanto, diante desse desequilíbrio, ele tem uma série de dificuldades para ser enxergado como ser humano, como réu, é, cheio de direitos e garantias individuais que estão sendo desrespeitadas ali. Muita atenção para isso. Plágio. O plágio pode ser eficaz em algumas situações, ou seja, eu posso, né, entre aspas, usar um plágio. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode, por exemplo, a todo momento estar direcionado para uma tese defensiva, levando o promotor a um raciocínio, e quando você for fazer a sua sustentação oral, você faz em cima de uma outra tese defensiva. Isso pode? Pode, sem problema nenhum, tá? Desde que você tenha habilidade para fazer isso. Ah, mas isso não é antiético, ilegal, ilícito? Claro que não, você está procurando fazer, na realidade, o melhor para o seu cliente. Então, isso é um jogo de estratégia que você está utilizando aí, tá? Um ponto importante, quando você estiver lá no tribunal do júri, quando você estiver utilizando a palavra, fazendo a sustentação oral, são as narrativas persuasivas. Então, personagem. Você pode criar um personagem vividos, né? Pode ajudar o júri, tá? A visualizar as pessoas envolvidas na história. Então, você pode criar uma história, inclusive inserindo os jurados nessa história para que eles possam se sentir ou sentir a dor do réu naquele momento, tá? Das injustiças, é, das, das acusações infundadas, tudo isso você pode apresentar lá através, né, de um personagem, através de um contexto e por aí vai. Linha do tempo, né? Cria uma narrativa bem estruturada, né? Ela deve ter, né, as suas cenas numa linha de tempo, numa sequência, no início, meio e fim. Isso é extremamente importante para você, tá? Implicações éticas e legais. Blefes na atuação. Foi o que eu falei anteriormente. Você pode blefar e apresentar uma outra tese defensiva? Posso, não tem nenhum problema fazer isso, tá? Transparência. Os jurados devem ser informados sobre todas as evidências. Gente, quanto mais prova as partes produzem e com maior qualidade essas provas são produzidas, melhor será o resultado do julgamento. Então, não só neguem essas informações benéficas para o seu cliente. Procure produzir provas e ser transparente, porque o júri gosta de confiança. O júri ele quer perceber algo diferente em você, advogado, a ponto de querer entender e acompanhar você do porquê você está defendendo aquele réu. O que te fez a você defender aquele réu? Não é só o dinheiro, é uma série de outras circunstâncias, tal como a certeza da inocência dele. Então, seja transparente. Princípios legais. Todas as estratégias psicológicas usadas pelos advogados devem respeitar os princípios legais e éticos. Não só os advogados, como o Ministério Público, defensores públicos e tudo mais, né? Bom, aí aqui eu coloquei para vocês que eu sou muito a favor do Tribunal do Júri. É, para mim é a única instituição que eu ainda confio, apesar de às vezes ter suas injustiças, mas são injustiças que é em razão do sistema que está. E não pela soberba, pelo eu vou condenar, porque eu sou juiz, eu vou fazer. Não. É uma outra situação. E aí a gente tem que fazer o aprimoramento do sistema do júri. Pode ser aprimorado? Pode. Então, essa seleção aleatória aqui, como é feita hoje? Hoje o juiz determina anualmente para algumas instituições, tal como faculdades, universidades, é, empregos públicos, né? Uma solicitação de pessoas que possam fazer parte do serviço do júri. Eu sou contra isso porque a gente não vê
né, nenhum ofício saindo do juiz, pelo menos eu nunca vi, para a associação de uma determinada comunidade, para que um número X de pessoas sejam indicados para compor o conselho de sentença, fazer parte do júri. Então, aí nesse caso aqui, me parece que já tem, né, uma manipulação dos jurados, porque em regra quem vai estar sentado lá para julgar são pessoas esclarecidas de um outro nível cultural, educacional, financeiro, e vai julgar aqueles outros que, em regra, são da periferia, pobres, negros e por aí vai. É óbvio que vai dar conflito, né? Então, eu acho que deveria ser como é em Portugal, realmente aleatório. O juiz mandaria um ofício, né, para a Justiça Eleitoral, solicitando, por exemplo, 500 nomes aleatórios de pessoas para compor lá o ano de trabalho. Acho que seria razoável, tá? E aí eu não conseguiria identificar se esse cara mora numa favela, se esse cara mora na Zona Sul, se esse cara é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é roxo, se é amarelo, não interessa, vai fazer parte. Eu acho que nós estaríamos mais diante de uma isenção, uma isonomia aí. Capacitação dos jurados, né? A capacitação de jurados pode ajudar a entender melhor a complexidade do sistema legal e o papel que eles devem desempenhar, tal como explicar-lhes as armadilhas, né, do efeito de ralo e o viés de confirmação. Eu acho que os jurados deveriam ter um treinamento, sim, não para explicar direito, porque não vai fazer faculdade de direito, mas para explicar esses detalhes, tais, ainda mais quando se tem um crime de grande repercussão nacional em que a mídia está em cima e já fala um monte de coisa. Então eu deveria ter um treinamento informando para ele que eles devem ignorar aquilo, que eles devem se ater àquilo que vai ser produzido de provas lá no plenário e julgar de acordo com aquelas provas e não com o que já vem sendo dito pela imprensa. Então sou super a favor. E a reformulação do júri, né? Eu sempre falo isso, para mim o júri hoje, no mínimo, deveria ter 8 jurados, porque você teria uma diferença de votação, uma diferença de 2 votos, dois votando para condenar mais, dois votando para absolver. Nesse sentido, dificilmente você vai ter 2 pessoas errando, porque hoje nós podemos ter uma votação 4-3 para condenar ou 4-3 para absolver. E aí nós estaríamos diante de uma pessoa, da diferença de um único voto para definir essa situação, o que eu acho muito pouco, porque às vezes aquele sujeito pode não ter entendido, pode, pode ter sido sugestionado pelo viés de confirmação, enfim, uma série de coisas que o outro poderia não ser sugestionado. Então, nós teríamos que ter pelo menos uma diferença de 2 votos para absolver ou para condenar. Ah, Zé Carlos, e se ocorreu o empate? Se ocorreu o empate, aplica-se em dúvio pro réu que já está lá dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? E um outro detalhe que eu sou super a favor é que os jurados fizessem, como acontece em Portugal, em alguns locais, que os jurados pudessem deliberar sobre como votar, conversar entre si. Porque também o sujeito, eu, por exemplo, poderia ser um jurado e ser sugestionado por um viés de confirmação, por um preconceito. E aí, no momento que eu estou lá discutindo com os outros do que fazer, se condena ou se absolve, alguém vai e me explica, olha, está com preconceito por causa disso, 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 nós temos que notar nessa prova que aconteceu isso, 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 ficou claro, entendeu? Então, gente, eu acho que deveria deliberar, mas atualmente não é assim que funciona, tá? Infelizmente. Mas são mudanças e que eu venho falando e que é para vocês refletirem da possibilidade disso acontecer. Então, gente, essa aula trata dos aspectos psicológicos do júri, como esses jurados se comportam em regra, quem são essas pessoas, o que você pode explorar, quais os cuidados que você pode ter para você ter o melhor júri, né? O melhor júri possível, né? Quando você estiver atuando aí no seu caso concreto. Então, estar preparado, conseguir fazer uma análise de tudo isso, vai fazer toda a diferença no resultado final lá do julgamento para o seu cliente, principalmente para você, que é o profissional responsável, né, para conduzir a defesa do réu. Então, estar preparado é algo assim fundamental. Você não pode deixar, em hipótese alguma, de estar. Então, vale a pena estudar, ler, reler,
se reciclar. E a cada júri que você faz, você vai aprendendo um pouco mais, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem várias aulas aqui a respeito desses temas referentes a jurados, testemunhas, como nós podemos explorá-los. Não esqueça, né, de ativar o sininho para que você possa ser notificado das nossas aulas que eu estou sempre lançando aqui. E é assim que a gente vai crescendo, vai trocando informações, e o nosso objetivo com o nosso canal é levar o máximo de conhecimento possível para que a gente possa ter a melhor qualidade na prestação jurisdicional dos advogados e todos os envolvidos no direito, para quem quer, ok? Grande abraço aí para vocês, sucesso!